O secretário de Defesa dos Estados Unidos, portanto, o representante do governo americano na reunião dos ministros de Defesa das Américas realizada em Brasília, falou no encerramento do encontro no dia 26, terça-feira dessa semana, o seguinte: os nossos países não estão ligados apenas pela geografia, também somos atraídos pelos interesses e valores em comum, pelo nosso profundo respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana, pelo nosso compromisso com o Estado de Direito e por nossa devoção à democracia. Isso é um aviso claro, aberto, franco do governo americano de que não aceitaria ou não aceitará uma tentativa de golpe como a que está pretendendo o presidente Jair Bolsonaro. Mas, além disso, ou antes mesmo dessa preocupação americana, essa declaração mostra como o governo, como o país, como os Estados Unidos sofreram e não absorveram ainda totalmente aquela tentativa de invasão do Capitólio depois da eleição de Biden, quando o Trump dava aqueles saltos dele para tentar melar as eleições, acusando exatamente fraude. Os Estados Unidos nunca tinham vivido uma experiência semelhante. Em tantos anos, em séculos da história de democracia americana, jamais um perdedor de eleição presidencial havia tentado invadir o Capitólio, que é o Congresso americano, e tentar melar as eleições sob acusação de fraude. E olha que as eleições americanas são de papel, são complicadas, volta pelo correio, é um processo muito suscetível a todo tipo de fraude. Mesmo assim, não houve nenhuma tentativa de se manter no poder dando um golpe nas eleições. A vontade do eleitor sempre foi respeitada. Lloyd Austin vem ao Brasil e dá esse recado, ele diz isso ao governo brasileiro: olha, é como se ele dissesse ao presidente Bolsonaro: olha, nós passamos por um processo muito traumático em janeiro do ano passado, esse negócio foi muito complicado, você não tente fazer isso aqui, porque os Estados Unidos terão um papel importante na manutenção da democracia brasileira. É interessante porque é uma postura absolutamente oposta à que os Estados Unidos tiveram em 1964 e em 2016, quando os dois últimos golpes de Estado no Brasil tiveram efeito. E, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro parece não ter assimilado, como de resto boa parte do estamento militar brasileiro, esses ensinamentos que os americanos aprenderam com a tentativa de invasão do Capitólio. O FBI e as agências americanas de segurança estão até hoje procurando atrás de pessoas que tentaram invadir o Capitólio e pessoas que estavam de alguma forma naquela trama. Steve Bannon, que foi o homem principal de Donald Trump na montagem do sistema de fake news, que é o que nós estamos vendo no Brasil, tanto em 2018 como agora, também foi condenado, também foi preso. É uma situação que os Estados Unidos vivem com muita calma, ao mesmo tempo em que sentem o golpe do trauma, da tentativa de ruptura institucional. Eles prendem tal, mas eles estão também calejados, já estão traumatizados com aquela situação, não querem que nenhum vizinho passe por isso, para que eles não tenham que se envolver mais uma vez. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos parecem passar o recado de que se o Brasil tentar um golpe de Estado, como foi feito em 64 e como houve aquele golpe enviesado de 2016, eles estarão atentos e não permitirão. Será que os Estados Unidos intervirão no caso de uma tentativa de fraude? Isso não é difícil, nós sabemos a resposta, porque basta esperar os acontecimentos, já que o lado de lá, o lado do Jair Bolsonaro e seus acólitos no governo, não se cansa de tramar e de urdir esse golpe que está sendo anunciado, desconfiando de voto eletrônico, desconfiando do TSE e essa coisa, acusando realmente o TSE. Bolsonaro não perde a oportunidade de acusar a Justiça Eleitoral, mas, por outro lado, a população, o povo brasileiro, tem demonstrado que confia realmente na Justiça Eleitoral e tem uma confiança, não digo cega, mas uma confiança consciente,
porque em tantos anos, desde os começos dos anos 90, com o uso da urna eletrônica, jamais houve tentativa de fraude bem-sucedida no Brasil. Portanto, vamos ficar atentos, porque os Estados Unidos também, através do Lloyd Austin mostrou que também está no jogo e também está do lado da democracia.